Você sabia que Deus te confiou seus filhos como um presente? Eles não são um fardo, eles são flechas, são parte do plano de Deus para a terra. Mesmo se agora parecem perdidos, eles ainda carregam um destino profético. O inimigo quer que você desista, mas o Senhor te trouxe aqui hoje para dizer: eu ainda tenho planos para eles. Eu ainda posso transformar essa história. Então, agora vamos orar? Senhor, hoje eu me coloco diante de Ti, com o coração quebrado e aberto, e com os nomes dos meus filhos nas mãos. Eu entrego cada um deles, aqueles que estão perto, e aqueles que estão distantes, aqueles que me abraçam, e aqueles que não falam mais comigo. Senhor, eles são Teus antes de serem meus. Tu os conheces melhor do que eu. Tu viste o dia em que foram gerados. Tu os formaste no ventre. Tu conheces seus medos, suas batalhas, suas feridas. E mesmo assim, ó Deus, eu confesso, às vezes me sinto impotente, me sinto pequeno diante do que eles enfrentam. Mas agora, eu reconheço que há um Pai mais forte, mais sábio e mais amoroso do que eu, Tu, Senhor. Toma os meus filhos nas Tuas mãos. Livra-os daquilo que eu nem sei que existe. Protege-os dos perigos escondidos. Coloca a Tua presença ao redor deles como um muro de fogo. Senhor, eu não quero controlá-los com medo. Eu quero amá-los em oração. E agora eu oro por cada parte da vida deles. Pela mente, para que pensem com clareza. Pelos olhos, para que vejam o bem. Pelos ouvidos, para que ouçam a Tua voz. Pelos pés, para que andem em caminhos retos. Pelas mãos, para que construam o que é eterno. Pelo coração, para que seja sensível ao Teu amor. E se alguma área da vida deles está em trevas, Senhor, ilumina com a Tua luz. Se há feridas ocultas, cura com o Teu toque. Se há pecados escondidos, liberta com o Teu perdão. Senhor, agora eu clamo pela proteção física dos meus filhos. Pai, eu sei que eu não posso estar em todos os lugares, mas o Senhor pode. O Teu Espírito os alcança onde os meus olhos não veem, onde os meus braços não tocam. O Teu poder alcança. Livra, Senhor, os meus filhos da violência nas ruas, dos perigos nas escolas, dos abusos que se escondem por trás de sorrisos falsos, das influências maldosas disfarçadas de amizades. Livra-os dos acidentes, dos laços de morte. Livra-os das armadilhas armadas pelo inimigo. Coloca anjos ao redor deles, Senhor. Cerca a entrada e a saída. Sela a porta do lar. Sela a direção que eles tomarem, e se houver alguém ao lado deles com más intenções, afasta, Senhor. Corta essa ligação. Encerra esse ciclo. Não permita, Deus, que os meus filhos andem na direção da morte. Tira eles do lugar errado, das companhias erradas. Que os passos deles sejam guiados pelo Senhor. Se eles estão em fase de escolhas, de faculdade, de amizades, de namoros, de profissão, de decisões morais, que cada escolha deles seja influenciada pelo Teu Espírito, não pela pressão do mundo. Agora repita isso comigo. O Senhor é o pastor dos meus filhos. Nada faltará a eles, nem proteção, nem direção, nem livramento. Senhor, agora eu oro pela alma dos meus filhos, pela saúde emocional deles. Pai, cura a ansiedade, cura a dor escondida, cura as palavras que machucaram. Muitas vezes eles não falam nada, mas por dentro estão feridos. Cura, Senhor, os traumas da infância. Cura o medo de não ser bom o bastante. Cura a comparação constante. Liberta da pressão das redes sociais. Liberta do medo do futuro, da angústia, da tristeza sem nome. Senhor, visita o interior dos meus filhos agora. Espírito Santo, sopra a vida sobre a mente deles. Tira a confusão, o barulho, a dúvida, a identidade quebrada. Tira o desejo de desistir. Tira os pensamentos de morte. Tira a escuridão e acende uma luz. Senhor, quantas vezes eu vi meu filho ou minha filha calado, trancado no quarto, afastado, isolado, e eu me senti impotente. Mas agora, Deus, eu te entrego essa dor. O Senhor é refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Se o meu filho está sendo afetado por vozes mentirosas, por pensamentos de depressão, por confusão mental, visita-o agora, Senhor. Traz clareza, paz, cura, renovação. Senhor, cura os sentimentos dos meus filhos. A mente deles pertence ao Teu reino. Eles terão paz, segurança e equilíbrio. Eles terão alegria, mesmo no dia mau. Eles serão restaurados emocionalmente. Em nome de Jesus. Deus, agora eu quero ir além da proteção. Eu quero profetizar sobre o futuro dos meus filhos. Eles não foram criados apenas para sobreviver. Eles nasceram para brilhar a Tua luz.
Eles não serão apenas protegidos, eles serão instrumentos de transformação. Senhor, consagra a vocação deles. Se são chamados para serem líderes, profetas, músicos, médicos, professores, pastores, empresários, capacita, sustenta, direciona. E se eles ainda não sabem quem são, Senhor, revela. Tira a crise de identidade, tira o vazio, tira o medo de errar, guia os dons, abençoa os talentos, abre as portas certas, fecha as erradas. Senhor, faz com que os meus filhos conheçam o teu amor, o teu nome, a tua presença. Mais do que sucesso, que eles tenham salvação. Mais do que conforto, que eles tenham propósito. Ensina a criança no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer não se desviará dele. Provérbios 22. Hoje, Deus, eu te dou o presente mais precioso que têm os meus filhos. Guarda, guia, usa e prepara-os para o teu reino. Amém. Senhor, agora eu quero orar por aquele ou aquela filho ou filha que se afastou de ti, aquele que conheceu a tua presença, mas se perdeu no meio do caminho, aquele que ouviu a tua voz, mas hoje anda em silêncio, aquela filha que antes te adorava, mas agora se sente confusa, distante, indiferente. Deus, quantos pais estão chorando agora? Quantas mães estão dobrando os joelhos no meio da madrugada? Quantos gritam em silêncio? Traz meu filho de volta, Senhor. Traz, Pai. Traz de volta o filho pródigo. Traz de volta a filha que se perdeu. Traz de volta aquele jovem que se envolveu com drogas, com relacionamentos abusivos, com vícios. Traz de volta o coração que se esfriou. Rompe agora toda a prisão espiritual. Rompe os laços que os afastam da tua casa. Não importa o quanto tenham se sujado. O teu amor é mais forte. A tua graça é suficiente. Senhor, visita agora onde eles estiverem, mesmo que estejam em festas, em esquinas, em camas erradas, em confusões, teu Espírito os alcança. Agora repita isso comigo. Senhor, traz de volta o meu filho. Ele é teu. O mundo não vai engolir minha promessa. Meu filho ou filha viverá o que o Senhor escreveu? Senhor, traz de volta o meu filho. Ele é teu. O mundo não vai engolir minha promessa. Meu filho ou filha viverá o que o Senhor escreveu. Senhor, traz de volta o meu filho. Ele é teu. O mundo não vai engolir minha promessa. Meu filho ou filha viverá o que o Senhor escreveu. Senhor, agora eu oro contra tudo que aprisiona os meus filhos, contra toda cadeia espiritual, contra toda fortaleza demoníaca que tenta impedir o teu propósito. Se existe alguma influência maligna, se existe alguma maldição hereditária, se existe alguma aliança oculta feita contra a vida deles, que seja quebrada agora, em nome de Jesus. Eu clamo o sangue do Cordeiro sobre a mente, o corpo e o espírito deles. Toda a opressão caia por terra, todo vício seja desfeito, toda compulsão seja arrancada, toda a prática do oculto, cortada, toda palavra maldita lançada contra eles, neutralizada, Senhor. Liberta os meus filhos de todo o laço que o inimigo criou, e enche-os com teu espírito, reveste-os com poder, faz deles instrumentos do teu reino. Agora repita isso comigo. Espírito Santo, entra com libertação. Onde havia trevas, acende a tua luz. Onde havia laços, queima com teu fogo. Espírito Santo, entra com libertação. Onde havia trevas, acende a tua luz. Onde havia laços, queima com teu fogo. Espírito Santo, entra com libertação. Onde havia trevas, acende a tua luz. Onde havia laços, queima com teu fogo. Espírito Santo, entra com libertação. Onde havia trevas, acende a tua luz. Onde havia laços, queima com teu fogo. Pai, agora eu oro por filhos doentes, filhos hospitalizados, debilitados, filhos com diagnósticos difíceis, filhos com dores que a medicina não explica. Tu és o Deus que sara. Tu és o médico dos médicos. Tu és aquele que toca onde ninguém toca. Cura, Senhor. Cura, desde a raiz, cura os ossos, o sangue, os nervos, os órgãos internos, cura a pele, os pulmões, o coração, cura a mente, a alma, a emoção. Senhor, toca agora com teu poder, que todo tumor desapareça, que toda dor cesse, que toda febre abaixe, que todo cisto, caroço, inflamação ou vírus seja anulado em nome de Jesus. Tu podes fazer o impossível, e eu creio. Toca os filhos que têm traumas, toca os filhos que tomam remédios pesados, restaura o que foi quebrado, faz o milagre acontecer. Coloque as mãos sobre a foto do seu filho agora, ou sobre um objeto dele,
e ore comigo. Agora profetize comigo: meus filhos são benditos do Senhor. Eles não morrerão, mas viverão e anunciarão as obras do Senhor. Eles não andarão na escuridão, pois o Senhor é a luz deles. Eles terão sabedoria e discernimento. Eles se casarão com bênção, criarão filhos com temor e serão instrumentos de paz. Meus filhos não serão influenciados pelo mundo. Eles serão influenciadores do céu. O futuro dos meus filhos está nas mãos de Deus, e ninguém vai roubar o que o céu já escreveu. Hoje, você orou. Hoje, você guerreou. Hoje, você chorou na presença daquele que mais ama os seus filhos, Deus, e ele ouviu. Mesmo que agora você não veja a mudança, o milagre já começou. Repita comigo: Senhor, meus filhos são teus. Eu descanso em ti. Se essa oração te tocou, deixe nos comentários o nome dos seus filhos e declare: eu creio que Deus está protegendo minha herança. Compartilhe esse devocional com outra mãe, pai ou família que precisa clamar. E se ainda não é inscrito no canal Aviva, inscreva-se agora. Aqui oramos, aqui cremos, aqui vivemos pela fé. Até o próximo devocional. Que o Senhor abençoe sua vida, sua casa e seus filhos. Em nome de Jesus. Amém.